Olá, eu sou Adriana Negreiros, repórter especial do UOL. Eu estou aqui hoje para conversar com o ex-ministro dos Direitos Humanos e da Cidadania, Silvio Almeida. Essa é a primeira vez que o ministro Silvio Almeida fala após sua demissão do governo. Ministro, passaram-se 5 meses desde que as denúncias de importunação sexual em relação ao ministro Aniele Franco vieram a público e que culminou isso na sua demissão. O senhor passou 5 meses em silêncio. Por que resolveu falar agora e por que passou todo esse tempo em silêncio? Adriana, basicamente por 2 motivos. O primeiro deles é que eu precisava entender tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. Eu precisava cuidar da minha família. Eu precisava cuidar da minha saúde. Eu precisava ser abraçado pelos meus amigos, conversar com as pessoas do meu entorno, as pessoas que trabalhavam comigo, que ficaram muito consternadas com a situação. Então esse foi o primeiro motivo. O segundo motivo foi que naquele momento não havia disposição para que eu fosse ouvido. Não havia disposição para que as pessoas ouvissem o que eu tinha a dizer sobre aquela situação. O que se criou naquele momento foi um clima de profunda hostilidade, de tal sorte que até a minha defesa, tudo aquilo que eu falava na minha defesa era lido como uma forma de desrespeito às supostas vítimas. E todas as pessoas que saíam em minha defesa eram tidas como pessoas coniventes com atos de violência. E também o fato de que as investigações elas se desenrolam a partir de um procedimento que é sigiloso. Então, em respeito a tudo isso, eu resolvi me calar naquele momento. Eu acho que chegou a hora da gente começar a falar e começar a colocar as coisas no caminho certo. Ministro, eu gostaria de ouvir o senhor a respeito das acusações contra o senhor que vieram a público, aquilo que foi noticiado na imprensa, que é o que se sabe. Eu gostaria de começar com a acusação que parte da ministra Aniele Franco de importunação sexual. Ela disse à revista Veja que essa importunação começou na época da transição. Como era a convivência de vocês nesse período? Olha, eu não sei se a gente pode falar de uma convivência. E eu digo isso porque eu não tenho lembrança de ter me encontrado com a ministra Aniele Franco durante os trabalhos da transição. Se isso aconteceu, foi um encontro muito rápido nos corredores da transição, ou então na saída do Centro Cultural Banco do Brasil. Mas eu não me lembro de ter encontrado, de ter conversado com ela longamente. A segunda, acho que a segunda questão que torna muito difícil falar de uma convivência é o fato de que eu fui apenas 3 vezes na série da transição durante todo esse período. Porque eu tinha uma série de conferências pré-agendadas na Europa, na Universidade de Paris, em Oxford, e de tal sorte que todo o trabalho que eu fiz coordenando determinadas áreas da transição, que é a área de mudança legislativa e também a área de relações internacionais no campo dos direitos humanos, todo esse trabalho eu fiz online, com os meus assessores, com os outros membros da transição. Então, assim, eu estive pouquíssimas vezes lá, 3 vezes, e durante a transição, que eu me lembro de ter encontrado, durante esse período, antes da posse, eu me lembro de ter encontrado a ministra Aniele Franco em 2 ocasiões. Uma ocasião, num jantar na casa de uma amiga que temos em comum, em que estavam presentes 2 assessoras minhas, da mais alta confiança, que trabalham comigo há muitos anos, e a minha esposa grávida. Minha esposa grávida, que ficou conversando com a ministra, inclusive. E depois, a outra vez que nós nos encontramos, e foi muito rápido até, foi no dia que nós fomos anunciados como ministros do presidente Lula. Agora, ministro, se publicou também que houve ocasiões com sussurros eróticos de sua parte nos ouvidos da ministra Aniele Franco, e também veio a público uma história de que o senhor teria passado as mãos nas pernas dela por baixo da mesa em uma reunião ocorrida em Brasília. Eu pergunto ao senhor, ministro, o senhor alguma vez disse algo erótico nos ouvidos da ministra Aniele e o senhor passou a mão nas pernas dela por baixo da mesa nessa reunião em Brasília? Olha, é óbvio que não. Isso é um absurdo. Isso é inaceitável. Isso nunca aconteceu. Isso é um absurdo. E veja só a situação.
eu quero falar dessa reunião. Mas antes de falar da reunião, eu quero que as pessoas que estão nos vendo, que estão acompanhando essa entrevista, que elas pensem na seguinte cena. Imagine uma reunião ministerial entre ministros de Estado, em que estão presentes 2 ministros de Estado, eu sentado na lateral da mesa, a ministra sentada na ponta da mesa, várias outras pessoas sentadas, presidente da ANAC, nossos assessores, minha secretária executiva, secretárias do Ministério da Igualdade Racial e logo na minha frente o diretor-geral da Polícia Federal. Ou seja, eu passaria a mão nas pernas de uma ministra de Estado numa reunião na frente do diretor-geral da Polícia Federal. Isso é um descalabro, uma coisa assim, é uma coisa que o mero senso comum já consegue perceber que é uma coisa que não faz o menor sentido. O menor sentido. Agora, sobre essa reunião, acho que é importante falar sobre essa reunião também. Essa reunião foi uma reunião muito tensa, muito difícil. Uma reunião em que o tema da reunião era falar sobre os casos de racismo nos aeroportos, que era um tema que estava causando muita tensão, um tema que estava causando muita dificuldade para o governo, principalmente para a Polícia Federal, para a ANAC. Havia uma cobrança do público em relação a isso. Então eu resolvi fazer uma reunião para ver se a gente podia instituir algumas medidas, protocolos para tentar dar conta desse problema. Na reunião surge uma divergência entre aquilo que eu propunha e aquilo que a ministra propunha. Uma divergência normal, são visões diferentes de como tratar essa questão. Entretanto, a ministra foi extremamente deselegante comigo na reunião. Extremamente deselegante comigo na reunião. O que foi que ela fez? Ela disse, eu lembro que eu comecei a dar algumas opiniões, falei sobre protocolos, como é que a gente tinha que instituir protocolos, como esses protocolos deviam ser feitos, como isso devia ser uma ação de Estado, mais do que uma ação circunstancial. E ela, em determinado momento, ela pega meu braço e fala assim, você em todo lugar que você está, alguma coisa assim, em todo lugar que você está, você pensa que você quer dar aula. Aqui não é lugar de dar aula. Ela falou alguma coisa assim na reunião. Eu me calei, não falei nada. A minha secretária executiva olhou para mim, eu olhei para ela também e falei, olha, querendo dizer assim, olha, acho que é melhor a gente ficar quieto, a gente se calar. E eu tinha um compromisso de que sair mais cedo da reunião. E saí da reunião. A minha secretária executiva acompanhou o restante da reunião. Quando chegou no gabinete, nós tivemos uma conversa, nós, assessores, todos, falando a respeito de como era difícil trabalhar com o Ministério da Igualdade Racial e com a ministra Aniele Franco, como ela foi desrespeitosa comigo, como ela fingia, e eu falei isso textualmente, como ela fingia ter comigo uma intimidade que ela nunca teve, né? Falando comigo daquele jeito. Eu achei absolutamente inadequado e eu dei uma determinação lá no Ministério. Eu falei, olha, nós só vamos falar de questões ou tratar de questões relacionadas à política de igualdade racial dentro dos limites da nossa competência, ou seja, da competência do Ministério, das atribuições do Ministério dos Direitos Humanos. Fora disso, nós não vamos nos meter, nos imiscuir, interferir nas políticas de promoção da igualdade racial. Ainda que eu tivesse, por conta do meu histórico, por conta da minha expertise no tema, sendo chamado a todo momento, inclusive por outros órgãos de Estado, para participar de eventos, para participar de formulação de políticas que envolviam igualdade racial. Mas eu comecei, inclusive, até a recusar, para que não houvesse mais nenhum tipo de desconforto. Nós conversamos longamente no gabinete, e há registros, a respeito dessas conversas, enfim, a época. E tem uma curiosidade sobre isso, A minha relação com a ministra Aniele Franco, embora muito amistosa, nós nunca brigamos, sempre tratei ela com muita educação, por isso que é inaceitável essa coisa que eu falava palavras eróticas de baixo calão dela. Isso aí é uma vergonha, assim, sabe? Alguém falar esse tipo de coisa, mas enfim, tanto é verdade que que essas divergências todas eu levava o conhecimento da minha esposa, eu comentava com ela. A gente trocava mensagens falando assim, olha só o que ela falou comigo, olha só o que ela fez. E eu falava com a minha esposa, a gente trocava mensagens, encaminhava mensagens para ela. Então, minha esposa estava sabendo de tudo desde o início dessas divergências. Então, era de conhecimento da minha família, de conhecimento dos meus assessores mais próximos,
que havia uma tensão e que havia uma certa divergência. E assim, essas divergências não eram apenas de ordem pessoal, não era uma de ordem pessoal. Eram divergências que eram causadas também pela desorganização com que nós pegamos as respectivas pastas, né, logo após o governo Jair Bolsonaro. Só que depois eu fiquei sabendo que, por conta de uma certa impaciência, inexperiência, enfim, eu soube que a todo momento iam bater na porta na Casa Civil, né, para fazer reclamações, né, dizendo que a gente não queria ajudar, e não acontecia nada disso. Inclusive, eu pedi aos meus assessores que fizessem de tudo para ajudar no limite das nossas forças, porque também nós tínhamos muitos problemas lá no Ministério. Pegamos o Ministério com dificuldades profundas. Só que tinha também uma questão que vieram me falar depois, que a ministra, de alguma maneira, se sentia incomodada com o fato de eu ser tido como alguém referencial na área atinente ao ministério dela. Ela se sentia incomodada com isso, pessoas iam me falar, enfim. Só que isso era fofoca, boato. Sinceramente, eu como ministro de Estado, num país como o Brasil, eu não tinha tempo de lidar com fofoca, com boato. O que, aliás, pode ter sido um erro da minha parte. Porque eu talvez não tenha entendido que a política, isso é uma lição do cardeal Richelieu, que a política é feita de intriga, de boato, de fofoca, e eu precisava ter me defendido. Eu entrei lá com o espírito, né, de fazer o que de melhor eu podia fazer, de ser competente, de fazer aquilo que o presidente Lula havia me dito quando me convidou. Ele falou assim: eu quero um homem negro que represente toda a humanidade. E eu acabei não dando atenção para a imundície da política de Brasília. Eu acabei não dando atenção para aquilo que de pior existe no mundo da política. Política é feita de intriga. Tem gente que é especialista dentro e fora do governo em criar intriga, em fazer fofoca, fazer vazamento para a imprensa, dentro e fora do governo. Ou seja, isso se torna um instrumento de poder, isso se torna um instrumento de crise política. Então eu acho que tanto eu como a ministra Aniele Franco, né, nós somos enredados e nós fomos jogados nessa imundície da política que nós não soubemos lidar com isso. E, ministro, a gente já volta para esse caso do Ministério dos Direitos Humanos e para a ministra Aniele Franco, mas antes eu queria falar de outras denúncias que vieram a público contra o senhor. Primeiro, da professora Isabel Rodrigues, aqui de Santo André, em São Paulo, que foi às redes sociais dizer também que havia sido apalpada pelo senhor por baixo da mesa. Houve ainda outras duas ex-alunas, outras duas mulheres que se apresentaram como ex-alunas suas, que disseram que haviam sido assediadas na universidade. Uma delas ao Fantástico disse que o senhor teria aproximado o seu rosto do dela de modo que a fez se sentir desconfortável. Em relação a essas denúncias, o que o senhor teria a dizer? Olha, em relação especificamente à professora Isabel Rodrigues, eu fiquei muito surpreso mesmo, porque nós somos amigos durante muitos anos. Eu me lembro mais ou menos, eu conheci em 2015, 2016, desde então nós travamos uma amizade muito intensa, conversávamos muito, falávamos sobre questões teóricas, sobre educação, enfim, tínhamos uma amizade muito boa, muito cordial, muito respeitosa durante muitos anos. Depois, acabamos nos afastando, né, porque, enfim, por a vida, fui morar nos Estados Unidos, mas mantivemos algum tipo de contato, mesmo assim, né? Inclusive há pouco tempo. E aí, de repente, ela aparece candidata e se declarando como a 15ª vítima, né? Sendo que sequer se sabia quase o número das supostas vítimas. E também se declarando como a representante das minhas vítimas. Então isso eu achei muito estranho, achei muito esquisito, achei incongruente em relação às atitudes que ela teve comigo há pouquíssimo tempo. Que atitude? Entrou em contato, querendo conversar comigo. Falamos muito rapidamente sobre a candidatura dela, pouco antes de estourar, e quando isso estoura, apareço eu sendo taxado como um abusador, né? Como uma pessoa descontrolada, né? Como se nós nunca tivéssemos tido uma relação respeitosa de amizade. Mas assim, sobre isso, eu acho que as investigações e a polícia vão falar.
né? Eu vou deixar isso a cargo da polícia, das investigações. E isso tudo tem que ser esclarecido e as pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que fazem, pelo que falam. Ministro, se essas mulheres todas... Você me perguntou sobre sobre as suas alunas. Sobre a outra aluna. Olha, Adriana, o que eu posso dizer é o seguinte, sobre essas histórias. Desde que eu comecei a dar aula em 2006, 2007, até por um conselho pessoal de um amigo, e que me disse o seguinte, olha, você é um professor muito jovem, você é um homem negro, então é muito importante que você se cerque de todos os cuidados, que você mantenha sempre uma relação muito respeitosa, mas muito amistosa com seus alunos. Então, veja, o que eu faço desde 2006, 2007, eu trabalho com assistentes. Eu me lembro, foram pouquíssimas vezes em que eu apliquei uma prova por mim mesmo. Geralmente quem aplicava minhas provas eram as minhas assistentes. E quem corrigia as minhas provas também, durante muito tempo, foram as minhas assistentes. Então, o que eu posso dizer é que dificilmente, ou eu diria que é uma hipótese assim, inexistente, que eu tenha me aproximado assim, de uma aluna, sendo que eu tinha sempre pessoas comigo na sala de aula, que eu tinha assistentes. Então essa história, ela merece, como eu já disse, o tratamento sério das investigações. As pessoas têm que ser responsabilizadas pelo que falam, pelo que fazem. Essas histórias estão muito esquisitas, porque, veja só, Adriano, uma coisa importante sobre isso. Eu estava fazendo uma conta por cima, eu dou aula há 20 anos. Se eu pegar uma média de 60 alunos por sala, cursos semestrais, a gente chegaria num número aproximado, tá? De que eu tive uns 40 mil alunos, mais ou menos isso, sendo que metade disso, sendo conservador, são de mulheres, sendo que eu tive diversas orientandas de mestrado, doutorado, grupos de estudo de pessoas que me acompanham até hoje, sendo que em todas as universidades que eu passei, Adriana, isso está inclusive dito de maneira oficial. Eu nunca tive nenhum tipo de acusação, nem dessa natureza, nem de qualquer outra. Ministro, por que essas mulheres menteriam? Olha, eu não sei, eu não tenho como dizer, porque eu não tenho como estar na cabeça das pessoas, né? Eu não tenho como dizer por que as pessoas mentiriam ou não. O que eu posso dizer é que eu não fiz isso. E são denúncias anônimas, na grande parte delas. Eu quero ter o direito de me defender, eu quero ter o direito de demonstrar que eu nunca fiz isso, de que isso não faz parte da minha história, não faz parte da minha vida, não faz parte do meu comportamento. Só agora eu sei porque as pessoas mentem. O que eu posso dizer é que quem mente tem responsabilidade. Por exemplo, a ministra Aniele Franco, ela não teria muito a perder inventando uma história dessa? No caso, acho que é importante falar da ministra Aniele Franco, do que aconteceu. Como eu já disse, eu acho que a ministra Aniele Franco, ela caiu numa armadilha que é a falta de compreensão de como funciona a política, a mesma armadilha que eu caí também. Eu não tenho problema nenhum em considerar que eu não prestei atenção em coisas que eu deveria ter prestado mais atenção. Eu acho que a ministra Aniele da mesma forma. Eu acho que ela se perdeu num personagem. Veja só, como eu já disse, quando se tem um cargo de ministro de Estado, a intriga ela se torna uma arma política. Eu tinha uma arma apontada para mim. O que eu acho que aconteceu, a minha hipótese, eu acho que para tentar me desgastar, para tentar lidar com as divergências que ela eventualmente tinha comigo, ela participou desse espalhamento de fofocas, intrigas sobre o meu comportamento, mas o objetivo talvez fosse minar minha credibilidade, tirar meu espaço em certos círculos, enfim, da elite carioca, da academia, pessoas ligadas ao sistema de justiça, ou seja, me queimar, né, como a gente costuma dizer, em certos meios. Pois bem, só que, como eu disse, esse tipo de intriga vira uma arma, principalmente quando você é ministro de Estado. E não se pode fazer esse tipo de coisa.
sem que isso ganhe uma consequência. E, obviamente, que isso foi capturado. Dessa intriga, dessa fofoca, isso se tornou objeto de interesse do jornalismo. E disso se tornou um caso de interesse das autoridades policiais. E foi hipotecada uma crise enorme para o governo por conta disso. Eu acho que ela perdeu o controle da narrativa. E aí sobrou a ela duas opções diante do tamanho da crise, né? Ou ela se retratava, dizia o seguinte: olha, isso não aconteceu de fato, o que eu estava fazendo simplesmente era aquele jogo de intriga para, de alguma maneira, tirar a credibilidade do Silvio. O outro caminho que ela podia ter tomado era o caminho de dobrar a aposta na história inverídica, criar uma crise enorme para o governo, colocar em xeque políticas importantes, tanto do Ministério da Igualdade Racial como dos Direitos Humanos, que ia ter descontinuidade, certamente, e destruir a minha vida pessoal, destruir a vida da minha família. Então ela podia ir dois caminhos: ou se retratar, ou então partir para uma destruição das políticas importantes, destruir a minha vida pessoal, destruir a vida da minha família e provocar esse efeito, né? Que também leva pessoas a se aproveitarem desse movimento para tentar, por ressentimento, por uma série de motivos, tentar me destruir. Então ela escolheu o segundo caminho, ela escolheu o caminho da destruição e, enfim, é um caminho que certamente a médio prazo que não trouxe, eu diria que a curto prazo até, tá? Que não trouxe nenhuma vantagem para ninguém. Eu acho que ela foi vítima também da incompreensão de como funcionam os mecanismos da política tradicional, da política em Brasília. Agora uma coisa, né? Eu quero reforçar isso, a questão dos boatos. Eu nunca quis movimentar a partir de boatos, Adriano. Nunca quis movimentar a partir de boatos. Porque sobre os boatos, ministro, me permita só mencionar, esses boatos já circulavam nas redações dos jornais há muito tempo. Há um certo tempo, esses boatos referentes a essa história. Se nós conhecíamos, eu supor que o senhor também conhecesse esses boatos. Porque, na época, o senhor lembra quando foi que ouviu pela primeira vez falar sobre isso? Lembro. Foi aproximadamente, não sei se estou falando com precisão, mas foi mais ou menos em meados de 2023, setembro de 2023, quando uns amigos foram me contar que nos círculos da elite carioca e no meio também de alguns círculos da política lá em Brasília estavam comentando esse tipo de coisa. Eu fiquei estupefato, né? E imediatamente falei com as pessoas do meu gabinete para ver o que a gente ia fazer. Com o pessoal que cuida da comunicação, falei com os assessores, falei com os meus amigos mais próximos. E aí eu tomei uma decisão, ouvindo muita gente, falei: olha, eu vou me movimentar por conta de um boato como esse, porque, assim, eu acho uma indignidade profunda. O que eu ia fazer? Eu ia levar isso ao presidente da República? Eu fiquei pensando, gente, eu sou ministro de Estado. Eu vou levar ao presidente da República uma fofoca que diz respeito a algo que não existe, de um relacionamento pessoal, sendo que é um país que tem problemas com a instabilidade das instituições democráticas, que está julgando pessoas que tentaram dar um golpe de Estado, um país que tem problemas com a saúde, com a educação, que o povo sofre violentamente. Aí chego eu, vou levar para o presidente da República, o presidente está fazendo uma fofoca a meu respeito. Eu achei isso de um ridículo, de uma indignidade. Eu falei: eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou ligar para boatos, assim como não liguei para outros boatos, Adriano. Eu não liguei para boatos de que eu ia ser ministro do STF. Eu não liguei para boato de que eu ia ser senador para São Paulo. Aí você pergunta: você acha que eu fiz certo? Agora eu não sei, a época eu achei que fiz certo. De novo, eu esqueci a lição. Boato se torna arma política, arma de destruição. Eu talvez tinha que ter tido um jeito de prestar mais atenção nisso, mais habilidade para lidar com isso, para
colocar isso em pratos limpos, porque, veja, esse boato não gerou nenhum tipo de consequência no plano institucional. Eu nunca tive nenhuma reclamação de assédio sexual no Ministério. Não estou falando só minha, não. Isso não existia no Ministério. Não existia no Ministério na minha época. Como é que você vai publicar uma fofoca dessa? Só que aí apareceu um elemento que legitimou, né, pelo menos na primeira vista, a publicação disso, que foi a organização Me Too. O que tornou possível a publicação disso, que era um boato, que era uma fofoca. Mas aí, nesse sentido, ministro, o senhor sugere uma espécie de uma armação? É isso que o senhor quer dizer? Tem coisas muito esquisitas nessa história, né? Porque, veja, olha que só coisa estranha. Um dia antes de aparecer a matéria no Metrópolis, aparece uma matéria no UOL sobre assédio moral. Uma matéria no UOL sobre assédio moral. Uma matéria estranhíssima, né? Nós recebemos as perguntas, uma matéria que falava, que tinha um tom de que havia muitas denúncias de assédio moral no Ministério. Ignorando, por exemplo, o fato de que nós implantamos uma série de mecanismos, né, de compliance no Ministério para lidar com isso, para dar respostas eficientes, e que, inclusive, medidas que foram muito elogiadas, né, implantadas pelo controle interno do Ministério. Uma matéria que se servia de fontes, que tinha como fontes pessoas que foram demitidas do Ministério pelos mais diversos motivos, né, que vão desde incapacidade de fazer o trabalho, incompetência, até pessoas suspeitas, né, de fraudar editais para a composição de conselhos, pessoas suspeitas de vazar dados sigilosos, né, de pessoas em vulnerabilidade. Então, são pessoas que foram demitidas e essas pessoas serviram como fonte. Então, o que eu vi naquele movimento, naquela matéria? Eu vi que havia uma tentativa de colocar uma pecha de que o Ministério dos Direitos Humanos, conduzido por um ministro dos Direitos Humanos que tinha um certo prestígio na área, abrigava e era conivente com casos de assédio moral. Aí, no dia seguinte, já surge essa matéria sobre assédio sexual. Sendo que antes havia chegado no Ministério uma série de pedidos de lei de acesso à informação para saber se existiam casos de assédio, denúncia de assédio sexual no Ministério, não havia. O que havia era um caso de assédio, denúncia de assédio moral, sendo que várias delas arquivadas e algumas em andamento. Não se comparou com nenhum outro ministério, né? Como é que se é muito ou se é pouco, se não houve comparação com outros ministérios? Se falou da rotatividade do Ministério. Só que a rotatividade tem a ver com o fato de que boa parte dos serviços do Ministério são terceirizados, né? Então, esse tipo de coisa não levou em consideração. Então, me pareceu que aquilo tinha algo de estranho. E me disseram, Adriana, essa é uma informação importante de bastidor, que quando saiu essa matéria, estava ocorrendo uma festa, né, de pessoas ligadas à atuação do sistema de justiça e tal, e houve uma espécie de comemoração na festa. A matéria do Metrópolis. Não, a matéria de antes. E já diziam que ia sair alguma coisa, que ia sair alguma outra coisa. Então, me contaram, pode ser fofoca. E que festa era essa, ministro? Você pode dizer? Não, é fofoca. Nem vieram me contar. Mas eu aprendeu agora. Agora o senhor aprendeu a prestar atenção em fofocas. Eu vou ter muita dificuldade com isso. Eu gosto de seriedade, sabe? Mas ainda sobre a denúncia do Portal Metrópolis, ministro, o senhor falava que via algo de esquisito, isso sugere uma certa orquestração de alguns grupos que aparentemente queriam prejudicá-lo, né? O senhor inclusive disse isso no seu pronunciamento após... Sim, deixa eu contextualizar isso, porque é importante falar disso. Olha, é muita ingenuidade, seria muita ingenuidade da minha parte, para além das ingenuidades que eu já confessei aqui que tive, que alguém chegue na posição que eu cheguei, a partir dos embates que eu tive ao longo da vida, sem angariar adversários, sem que outras pessoas não quisessem estar na minha posição. Seria ingenuidade da minha parte achar isso, que eu ia chegar, né, com uma unanimidade. Eu não estava esperando esse tipo de coisa. Então, o que eu acho? Eu acho que ao longo do tempo, isso foi sendo demonstrado na experiência do Ministério, nos conflitos internos, que eram muitos lá dentro do Ministério,
dentro do governo que algumas pessoas, como por exemplo, grupos de pessoas que foram demitidas do Ministério pelos mais diversos motivos. Algumas que apareceram, inclusive, em profunda ligação com pessoas de organizações e tal, enfim, né? Que a gente vai deixar para o momento certo para falar. Outro grupo, eu acho que pessoas, veja só como tem a ligação com os boatos, né? Quando começa a se falar da possibilidade de eu ocupar cargos no judiciário, eu acho que há, sim, uma série de resistências e de grupos que entram em conflito comigo, nesse sentido. Acho que parcelas também significativas, não significativas, mas parcelas, né? E grupos do movimento negro. O movimento negro não é homogêneo, não é uma massa, há disputas de poder, de espaço, de dinheiro, né? Então eu acho que esses grupos todos, né, ou pessoas, não falar, e políticos também, pessoas da política tradicional, ou da política tal como ela é, que também me viam lá como um adversário, né? Então eu acho que, sem nenhuma teoria da conspiração, tá? Sendo bastante realista, seria irrealista eu achar que eu não tinha adversários, que eu não tinha disputas. Aliás, entrei em muitas disputas dentro do Ministério. Seria muita ingenuidade minha achar que não haveria nenhum tipo de problema ou de articulação. Agora, como eu já disse, eu acho que o tempo, as investigações, a continuidade do meu trabalho vão demonstrar isso. Agora, ministro, eu queria voltar para o Me Too. O senhor mencionou, numa recente publicação em uma rede social, que havia uma ONG ou ONGs suspeitíssimas que, de certa forma, faziam pressão ali junto às instituições de Estado em relação ao caso. Eu queria perguntar ao senhor, por que a ONG Me Too é suspeitíssima? Eu tenho muita preocupação, eu fico muito preocupado quando causas da mais alta relevância, causas que são vitais mesmo, né? Porque as pessoas dependem disso para viver. Elas são capturadas e são manipuladas, manietadas como forma de acessar poder e dinheiro. Então, eu fico muito preocupado com isso. E nesse sentido, Adriano, sobre a organização Me Too, eu faço apenas alguns apontamentos, alguns questionamentos que eu considero que são importantes. Primeiro, houve um movimento em que supostas denúncias contra mim foram levadas diretamente para um jornalista. A confirmação desse grupo de que haviam denúncias contra mim. Me parece que isso viola algo que é básico, que é o dever de proteção de dados, de sigilo em relação a esse tipo de coisa. Porque uma entidade de acolhimento, de fato, não deve perguntar se as mulheres estão falando a verdade ou não. Acolhe as mulheres, cuida, trata dessas mulheres. Eu acho que essa é a intenção. Agora, não é uma entidade de verificação de fatos. Como se sabe quem está falando, se está se falando a verdade ou não? Isso é uma tarefa do Poder Judiciário, sem tirar a credibilidade das mulheres. Isso é muito importante. Que as mulheres sejam ouvidas, acolhidas, não se tem a menor dúvida em relação a isso. Só que agora, isso coloca não apenas, esse tipo de atitude coloca em risco não apenas a vida das mulheres que tiveram a coragem de procurar essas entidades para ter o acolhimento e eventualmente para denunciar, como também coloca em risco a vida de pessoas que podem ser inocentes. Então, o não tratamento correto dessas informações passando para a imprensa, criando-se o que se criou, um clima, né, de linchamento, um clima de acusação, de destruição de reputação, de passar por cima da presunção de inocência, isso não é algo responsável.
Então nós precisamos ver o que está por trás disso. Eu quero que sejam investigadas essas denúncias. Eu sou o maior interessado em que isso seja investigado. Mas na época, ministro, na época da sua demissão, o Ministério dos Direitos Humanos publicou nas suas redes sociais a sua defesa e disse que a ONG Me Too havia tentado interferir em uma licitação no próprio Ministério. Noticiou-se à época que o presidente Lula ficou muito desconfortável com essa iniciativa. Eu queria perguntar para o senhor se o senhor hoje faria diferente, hoje olhando em retrospectiva, o senhor acha que foi adequada aquela decisão de usar as redes sociais do Ministério para a sua defesa e se o senhor sustenta que de fato a ONG Me Too tentou interferir em uma licitação? Vou fazer aqui uma citação de um filósofo que eu gosto muito, mas que não tem muita relação com isso, obviamente. Né? A coruja de Minerva só levanta voo ao entardecer. Né? Ou seja, é fácil a gente dizer o que faria, né, depois que já foi feito. Né? Eu não sei se eu faria diferente. Agora, o presidente Lula não me falou nada a respeito disso, né, que eu me lembre, até porque a única conversa que nós tivemos foi a conversa da minha demissão. Foi a última conversa que nós tivemos. Agora, eu senti naquele momento, por isso a decisão que eu tomei, e eu tomei a decisão, foi que o ataque não era apenas ao Silvio Almeida, que aquelas denúncias não eram apenas contra o Silvio Almeida, mas eram contra o ministro do Estado. Contra o ministro do Estado. E eu achei que eu deveria me pronunciar, porque as pessoas estavam procurando os canais oficiais do Ministério para que me manifestasse, eu era ministro ainda. Então eu resolvi responder, né, negar, e eu neguei veementemente as denúncias que eram feitas, aliás, denúncias que eu não sabia quais eram, que eram anônimas, que, enfim, que eu ainda não sei quais são. Para além disso, eu também acho que algumas pessoas disseram que o presidente Lula teria me demitido por causa disso. Isso é uma fantasia. Não foi isso. Essa não foi a questão. Né? Agora, eu teria feito diferente? Talvez. Mas eu falei, eu não tenho como olhar as coisas em retrospectiva, principalmente diante do estado que nós nos encontrávamos naquele momento. Pegos absolutamente de surpresa, com um e-mail que diz o seguinte: olha, a matéria é essa, você tem 2 horas para responder. Então nós tomamos a atitude que era possível à época. E veja, o que significa usar a estrutura do Ministério para responder? Porque, olha, usar a estrutura do Ministério é colocar a defesa no site, ou colocar uma nota no site, por exemplo, colocar uma nota no site. Ou usar a estrutura do Ministério é também utilizar toda a equipe de comunicação para responder, né, ainda que não seja por meio de uma nota no site, mas colocar a equipe de comunicação para responder a acusações que foram feitas sobre ministros. Porque a gente tem visto isso, né? Ou seja, ministros que são acusados de alguma coisa e que respondem à assessoria de comunicação do Ministério, não a assessoria pessoal do ministro. Então, assim, eu acho que é preciso que a gente também entenda o que significa usar canais oficiais quando você ocupa um cargo oficial dentro de um governo. Agora, ministro, na época o senhor também mencionou a questão da ONG Me Too como tendo tentado interferir em uma licitação. Pergunto ao senhor, o senhor sustenta isso, que houve uma tentativa de interferência em uma licitação no Ministério dos Direitos Humanos por parte da ONG Me Too? Olha, também é bom esclarecer isso. Quando eu soube disso, foi no dia que os fatos estouraram. Por quê? Porque quando apareceram essas denúncias, me disseram que havia alguma relação do Me Too com o Ministério e tal, e eu resolvi saber. Eu pedi, então vamos saber. A alta administração do Ministério, inclusive, quis saber qual era esse tipo de envolvimento. Então, se procurou, né, dentro do Ministério, e se encontrou os documentos oficiais lá no sistema de informação do Ministério, que havia, sim, algum tipo de relação, né, ou tentativa de relação da organização com o Ministério dos Direitos Humanos. E aí nós mandamos ao controle interno, mandamos investigar esse tipo de coisa. Agora,
Que nós encontramos indícios, isso é verdade. Agora, quem vai decidir sobre isso é a justiça, são os órgãos competentes, são as instâncias investigativas dentro da administração pública. Agora, que indícios são esses, ministro? São documentos, são, enfim, são documentos, inclusive documentos de caráter sigiloso, né? O senhor tinha alguma relação com a presidente do Michu? Conhecia ela muito superficialmente, nos encontramos algumas vezes, e ela, curiosamente, me enviou algumas mensagens no ano passado, um pouco antes de acontecer tudo isso, querendo marcar uma reunião, se encontrar para conversar sobre assuntos do Ministério, dizendo que ela tinha sido recebida por todos os ministros, menos por mim até o momento. Eu não respondi essas mensagens, eu não tenho nenhuma relação pessoal com ela, minha amiga. Eu achei também um pouco inadequado, né? Eu pedi agenda para o Ministério, para o Ministro do Estado, fora dos canais oficiais, para tratar de assuntos de interesse da organização dela junto ao Ministério. Então eu não respondi as mensagens. E quando foram essas mensagens, ministro? Foram em meados do ano passado, mas eu não sei precisar, precisaria. E o senhor se recorda do tom, se era um tom cordial, né? Sempre cordial, sempre cordial. Eu procuro sempre ser muito cordial para as pessoas. Em algum momento o senhor foi comunicado pela ONG Michu de que havia denúncias contra o senhor na ONG? Jamais. 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 Adriano, eu vou repetir aqui, quero repetir com muita ênfase. Eu nunca fui denunciado em lugar nenhum da minha vida a respeito desse tipo de coisa. Isso nunca existiu na minha vida. E olha, eu dei aula em universidades, isso é bom dizer isso. Eu dei aula em várias universidades, algumas pessoas aí saiu na imprensa, não, porque ele era um advogado poderoso. Gente, 2005, 2006, 2007, eu estava começando a minha carreira. Acho que eu era muitas coisas na vida, menos poderoso. Era um professor, mais um professor. E aquela época, já existiam várias denúncias de alunos contra outros professores. E eu nunca fui um deles. Logo após a sua saída do Ministério, também enviaram ao público trocas de mensagens de WhatsApp entre o senhor e a ministra Aniele, em que o senhor dizia, por exemplo, que ela é uma mulher extraordinária e fazia elogios ao vestido dela. O senhor considera que essas mensagens eram apropriadas? Bom, eu não sei o que as pessoas consideram inapropriado, mas vamos lá. Eu acho que talvez elas tenham considerado inapropriado porque elas não viram o contexto da mensagem, porque como as pessoas tiveram acesso apenas ao texto, elas não viram, acho que a mensagem que vinha imediatamente antes, em que a ministra Aniele me mandava uma foto em que nós dois estávamos juntos, abraçados. Ela me mandava essa foto justamente com o intuito de que nós postássemos essa foto juntos. Então, nós tínhamos uma foto, ela mandou essa foto, né? Foi logo depois da viagem a Angola, se não me engano. E aí, ao postar essa foto, eu achei muito gentil e educado dizer o seguinte: nossa, que foto bonita, o seu vestido está deslumbrante. Eu falo, o seu vestido está deslumbrante. E aí ela, nessa conversa, aliás, salvo engano, a única pessoa nas conversas que fala palavrão é ela. E ela usa um palavrão para dizer que o vestido está muito... a foto está muito boa, o vestido está muito... Né? Ela usa um palavrão para se referir a isso. E esse é o contexto da conversa. Agora, eu queria que as pessoas que achassem que isso é desrespeitoso me dissessem. Talvez essas pessoas não tenham o contexto da conversa e resolveram se pronunciar sobre algo que não tinha um contexto. Mas eu repito, ela me manda a foto em que nós dois estamos juntos, abraçados, e ela usando o vestido que eu achei gentil, educado, dizer que o vestido era deslumbrante. Né? Mas não foi minha intenção ofendê-la, e acho que ela não ficou ofendida, né? Porque não me disse a respeito. E essas trocas de mensagens, ministro, à época foram... O senhor teve alguma responsabilidade sobre a divulgação dessas conversas de WhatsApp? Claro, fui eu que divulguei. Fui eu que divulguei. E qual foi a intenção? Demonstrar que não havia nenhum contexto para se dizer, até porque ela não se pronunciava. Ela não falava nada, ela nunca disse nada, ela não veio a público falar, só depois que ela veio falar. Como eu já disse, eu acho que ela se sentiu absolutamente pressionada, porque ela começou a ser criticada, porque não falava absolutamente nada. Ela teve que tomar uma decisão, ou ela se retratava, ou ela dobrava a aposta na destruição.
Agora, e assim que ela fez. Ministro, há, pelo menos em relação ao seu caso, há 3 grupos de pessoas no governo e pessoas próximas ao governo. Tem aqueles que acreditam na ministra Aniele e dizem, por exemplo, que a vítima sempre tem razão e que devem acolher a vítima. Há aqueles que acreditam no senhor, que acreditam na sua inocência. Mas há o terceiro grupo que tem a seguinte teoria, de que em algum momento no governo o senhor se encantou pela ministra Aniele, que o senhor passou a cantá-la em decorrência desse encantamento e que ela leu essa aproximação como uma importunação sexual. O que o senhor acha dessa última teoria? Eu acho que é absurda, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu. Né? Ou seja, num contexto, todas as mensagens que nós trocamos, tudo que nós falamos, mostra exatamente que houve sempre uma relação muito cordial, muito respeitosa da minha parte. Todas as vezes em que nós nos encontrávamos, porque as pessoas têm uma impressão também, Adriana, que os ministros trabalham numa espécie de workstation, né? Assim, com todo mundo numa sala, todos os ministros. Isso não existe. Dificilmente os ministros se encontram. São prédios, mesmo quando você está no mesmo prédio que um outro ministro, você não encontra um ministro, sempre cercado de assessores. É muito difícil até o acesso ao gabinete do ministro pelos seus próprios assessores. Não é uma coisa assim, por uma questão de segurança. Então a gente não se encontrava. E quando se encontrava em eventos oficiais, todos agendados e todos com participação de assessores próximos. Né? Então, assim, não houve nenhuma circunstância em que isso pudesse acontecer. Mas houve uma situação que a ministra cita de um jantar que teria ocorrido entre vocês e que, segundo a versão dela que veio ao público, foi um jantar em que ela teria pedido ao senhor para parar com a importunação sexual. Houve esse jantar e o que aconteceu ali? Sim, foi um jantar que nós combinamos logo depois que nós voltamos da viagem a Angola. Foi depois, inclusive, daquela reunião, voltamos de uma viagem a Angola. E nós tivemos uma conversa muito, mas muito boa no avião do presidente. O presidente estava junto, enfim. Claro que ele não participou da conversa, mas conversamos eu e ela. E a conversa foi muito boa. Então nós decidimos, e qual foi a decisão que nós tomamos? E esse é o contexto do vamos recomeçar. Recomeçar quer dizer o seguinte, vamos tentar agora fazer um trabalho em que nós juntemos as pautas relativas ao Ministério dos Direitos Humanos com as pautas do Ministério da Ordem Racial. Vamos tentar trabalhar em conjunto, porque num país como o Brasil, a questão dos direitos humanos não se desliga da questão racial. Então, as coisas só tendem a funcionar se nós trabalharmos juntos. Se nós trabalharmos em conjunto. Então eu falo, puxa, vamos fazer isso. Ela falou, te admiro muito, também te admiro. Isso está até no contexto das conversas, logo depois. Né? Então vamos conversar, vamos bater um papo e tal. E aí nós combinamos o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai combinar uma reunião no Ministério, nos ministérios, com os assessores, então vamos bater um papo vamos conversar, a gente faz a agenda antes, e a gente faz isso, um jantar, o que é muito comum em Brasília, todo mundo sabe disso, qualquer jornalista, não sei, regras da experiência, que ministros se encontram, políticos se encontram para conversar sobre assuntos mais diversos, inclusive assuntos profissionais. Fomos num lugar frequentado, um lugar público, né? A conversa foi muito boa, muito amena, muito agradável, e foi isso que aconteceu. E logo depois nós continuamos conversando normalmente. Né? E essa é a história. Uma conversa para tratar de assuntos profissionais. Para tratar de assuntos profissionais, mas eventualmente tratar também de outros assuntos, falar da família. Mas nunca existiu essa história de pedir para parar. Isso nunca foi objeto de nenhuma conversa entre nós dois. E que estranho, como é que uma conversa dessa, para parar, ela não estaria, por exemplo, numa troca de conversa por WhatsApp? Isso nunca existiu. Então, eu sinceramente, eu não imagino o que possa ter acontecido. Ministro, quão integrado o senhor era no governo? Porque muito se comentou que o senhor era uma figura isolada. É verdade isso? Olha, eu não sei. Como eu disse, eu não sei fazer essa avaliação do que ser integrado ao governo. Eu participei da produção de 2 planos nacionais, Plano Nacional da Pessoa com Deficiência, Plano Nacional Pop Rua, as políticas para a primeira infância que foram construídas pelo Ministério, os grupos de trabalho
para criar política de direitos humanos e empresas, e todos eles contaram com a participação de diversos ministros. Né? Então, eu não sei o que é ser integrado ao ministério. Agora, dizer que eu sou isolado, não sei se eu era isolado. A questão é que como eu já disse, eu não fazia parte de nenhum partido político, nem um grupo específico. E talvez, como eu já disse, esse tenha sido o meu calcanhar de Aquiles quando essas intrigas, boatarias começaram. Né? O senhor tinha aliados ali? Quem eram as pessoas mais próximas ao senhor no governo? Ou você fala de outros colegas ministros? Sim. Olha, eu me dava bem com todos os ministros, assim, com praticamente todos os ministros. Né? Eu não tive nenhum tipo de problema. Agora, tive boa relação com muitos deles. Quando o senhor saiu, essas pessoas prestaram solidariedade ao senhor ou elas simplesmente lhe abandonaram? Eu vou te responder da seguinte maneira. Algumas pessoas me ligaram, sim, mas eu entendo que diante do que se criou, algumas pessoas optaram pelo silêncio, pelo compasso de espera, né? Como não havia espaço para que eu fosse ouvido, então ficava muito difícil a situação dessas pessoas. Algumas pessoas foram publicamente me defender e tal, foram brutalmente atacadas. Agora, ministro, como é que foi a experiência de sair de uma situação em que o senhor, né, era um intelectual respeitadíssimo internacionalmente, até classificado por alguns como uma celebridade, para uma situação em que o senhor passou a ser descrito como um criminoso sexual? Houve, inclusive, quem chamasse o senhor de estuprador. Qual foi a dimensão da experiência desse cancelamento que o senhor tem passado? Olha, primeiro, o que eu senti assim, foi uma espécie de desorientação. Porque quando as pessoas começam a falar de você de um jeito, com uma violência, falar de uma coisa que você não é, você passa a se perguntar o que você teria feito, quais são suas atitudes na vida para que as pessoas estejam te ofendendo, te xingando desse jeito. E veja, estuprador, isso não está nem em consideração. Nenhuma das supostas denúncias fala a respeito disso, Gabriel. Isso é coisa de gente má, gente perversa, gente canalha. É só isso que eu posso dizer. Em relação ao respeito que eu tenho, olha, ao respeito que eventualmente eu tinha, eu acho que eu nunca me iludi muito com status de celebridade ou coisa do gênero. Eu sempre tive na cabeça que eu precisava fazer aquilo que era de melhor, dentro do possível, estudar, apresentar as ideias para as pessoas da melhor maneira possível. Mas foi uma experiência de muito sofrimento, porque primeiro vem a tristeza, mas depois vem a indignação, e eu estou muito indignado. E todas as pessoas que estão se referindo a mim desse jeito, elas vão ser responsabilizadas, Adriano, você não tenha dúvida disso, vão ser responsabilizadas, porque não se faz isso com a vida de uma pessoa, porque não é só a minha vida, é a vida da minha família, é a vida das pessoas que trabalham comigo o tempo todo, que tem todo o tempo que ficar respondendo perguntas acerca do meu comportamento, das mulheres que sempre confiaram em mim, trabalharam comigo há anos, 10, 15, 14 anos. Isso é inaceitável. E eu tô indignado, e eu não vou... Veja, não há conforto na injustiça. O senhor disse... Não há conforto na injustiça. Eu nunca vou ficar confortável diante de uma situação injusta. O senhor disse que estava sendo submetido a uma espécie de lawfare. E eu queria que você explicasse o que quis dizer com isso, e também em relação a muitos comentários que há em relação ao senhor, nas publicações que o senhor fez nas redes sociais. Por exemplo, gente que diz que o senhor devia pedir desculpas às mulheres pelo que fez. Eu queria que o senhor explicasse a questão do lawfare e falasse um pouco sobre essa... Sobre o lawfare. Lawfare é o uso das instituições de Estado, principalmente das instituições do sistema de justiça,
para atacar adversários políticos. Ao longo da minha vida toda, eu nunca fui denunciado, nunca se cogitou que eu fosse um assediador moral. 2, logo depois, assédio sexual. O que é muito, vamos dizer, o que é muito conveniente quando se trata de um ministro de Direitos Humanos. Então você utiliza uma questão importante e utiliza o sistema de justiça para você minar a credibilidade, para tirar alguns espaços, para destruir o meu trabalho, para destruir a minha família. Essa é a intenção. Agora, a segunda pergunta era sobre pedir desculpas. Olha, eu não tenho nenhum problema em pedir desculpa quando eu faço alguma coisa que de fato é errada. E nesse caso eu não fiz nada de errado. Pedir desculpas num caso como esse, se alguém me pede pedir desculpas de uma coisa que eu não fiz, principalmente quando se trata de uma denúncia tão grave como essa, que é uma denúncia de importunar mulheres, essas pessoas não estão interessadas na verdade, estão interessadas em linchamento. Não vou compactuar com esse tipo de coisa. O que nós temos que ser interessados é na verdade, porque a verdade é que protege as mulheres. E nós temos que valorizar cada vez mais os sistemas de proteção. E eu falo especificamente dos institucionais e proteção às mulheres. Quando a gente aceita que denúncias falsas, que elas prosperem, nós acabamos tirando a credibilidade do sistema de proteção às mulheres e acabamos, de alguma maneira, abrindo espaço para que pessoas misóginas, homens que eventualmente são de fato violentos, que não respeitam as mulheres, comecem a colocar em xeque e apontar a falta de credibilidade do sistema. Então, eu nunca vou me conformar com injustiça. Afinal, Adriano, isso é importante dizer, que as pessoas que sempre funcionaram como uma espécie de norte, de farol na minha vida, que sempre me inspiraram, essas pessoas jamais se conformaram com justiça. Jamais se conformaram com justiça. Quem são essas pessoas? Eu não estou comparando a elas, tá? Elas são muito maiores do que eu. Mas elas são pessoas que me orientaram. Estou falando de Luiz Gama. Eu estou falando de Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, mas nunca se vergou e se curvou à injustiça. Eu estou falando, sabe de quem? Estou falando do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que foi oferecido para ele usar uma tornozeleira eletrônica e ele não aceitou isso, porque ele sabia que a acusação que pesava contra ele, todo mundo dizia que ele era culpado, ele sabia que a acusação era falsa. E hoje é nosso presidente da República. Repito, não há conforto na justiça. Eu não vou me conformar com esse tipo de coisa. O senhor voltou a falar com o presidente Lula após a sua demissão? Não falei mais com o presidente, não tive oportunidade de falar com ele depois disso. O senhor se sentiu decepcionado com ele? Eu acho que o presidente Lula ele foi levado a uma situação incontornável, né? Uma situação incontornável. Diante de tudo que foi feito, diante de tudo que fizeram comigo, né? A maneira com que, eu repito, né? A maneira com que fomos enredados nessa imundície da política se desenvolve no Brasil, eu acho que ele chegou a um ponto que não havia outra alternativa, né? Ministro, por que o senhor não pediu demissão e esperou ser demitido? Pelo motivo que eu falei anteriormente, eu não vou compactuar com nenhuma injustiça. O presidente Lula, eu sou muito grato a ele, porque ele me deu a oportunidade de servir meu país, deu a oportunidade de, dentro dos limites do tempo que eu tive, de ajudar algumas pessoas, de ajudar muita gente. E nesse sentido, o cargo também é dele, para que ele pudesse pedi-lo a hora que ele quisesse. Então eu não ia pedir demissão. Por que eu não ia pedir demissão? Porque isso seria muito fácil para as pessoas que estavam patrocinando essa acusação contra mim, depois dizer que eu fiz porque eu era culpado, porque eu fiz porque eu de alguma maneira me arrependia por atos que eu eventualmente tivesse feito. Então é o seguinte, cada um que arca a sua responsabilidade, né? Então, que eu seja demitido. E assim fui demitido. O senhor, em algum momento, eu imagino que vá nominar essas pessoas a quem o senhor se refere. Talvez. Em que momento o senhor fará isso? Não sei.
Estou preocupado agora com a minha... Estou preocupado agora com não que a verdade apareça. Estou preocupado com como essa investigação vai ser feita, com os rumos, né? Com a reconstrução da minha vida, da minha carreira, voltar meu trabalho intelectual, cuidar da minha família, dar atenção para os meus amigos, pensar no Brasil. Né? O Brasil tem muitos desafios pela frente. Eu quero ajudar a pensar, quero ajudar a fazer. É isso que eu estou preocupado agora. Não estou preocupado com vingança, não estou preocupado com ficar apontando pessoas. Dessa avalanche de notícias contra o senhor chegou a ser hostilizado em algum ambiente ou chegou a evitar circular em alguns ambientes? Não fui hostilizado. Algumas pessoas vieram conversar comigo, mas sempre eu não estou muito respeitoso, muito amistoso. Não tive nenhum problema em relação a isso. O senhor se arrepende de ter ido para o governo? Não me arrependo. Não me arrependo. E o senhor considera que fez um bom trabalho à frente do Ministério? Fiz o possível. Não posso dar nota para ninguém. Quem tem que avaliar se fez um bom trabalho são pessoas que trabalham comigo. Mas eu fiz o possível. Eu responderia assim, fiz o possível. Fiz aquilo que me foi permitido fazer. Fiz um trabalho de reconstrução do Ministério depois de tudo aquilo. Obviamente eu queria ter feito mais, pessoas que trabalham comigo queriam ter feito mais, mas eu acho que o Ministério está em boas mãos, e, enfim, que tudo dê certo. Então o senhor tem acompanhado o trabalho da ministra que lhe substituiu? Eu não tenho acompanhado de perto, como eu falei, eu tô preocupado com outras questões, né? Estou estudando muito a formação social brasileira, estou escrevendo um livro sobre isso, que eu tinha interrompido, estou escrevendo um livro sobre direito constitucional, sobre jurisdição constitucional, estou me dedicando a outras pesquisas, estou fazendo outra coisa. Então, só que eu não tenho acompanhado muito de perto, né, os trabalhos. A sua defesa chegou a pedir acesso ao inquérito. Esse acesso foi concedido? Eu não posso falar sobre os detalhes do inquérito, porque é um dever de sigilo. Mas o senhor já teve acesso a ele? Eu não posso falar sobre isso. Por dever de sigilo. Uma determinação do STF, na sua lei do STF, e eu quero cumprir à risca. Eu quero cumprir todas as determinações do STF, dos meus advogados também, que estão olhando isso com muito cuidado. Olha, o que eu posso esperar desse inquérito? Eu espero ser tratado como cidadão brasileiro. Eu espero ter os direitos e garantias fundamentais preservados. Eu espero ter o direito à presunção de inocência. Eu espero poder ajudar na produção de evidências que vão estar constantes no inquérito, ou seja, eu quero poder indicar testemunhas, eu quero poder levar elementos de prova para o inquérito, eu quero que me sejam dadas as garantias de participação no inquérito e de produzir também evidências que possam me permitir rebater eventuais acusações que lá estejam. E eu tenho certeza que isso vai acontecer, sabe por quê? Porque, primeiro, o que eu preciso dizer é que a Polícia Federal hoje é dirigida por um sujeito de altíssima seriedade. As pessoas que estão conduzindo isso, o que me consta, são pessoas muito sérias. E o ministro do STF, e os ministros todos que são responsáveis pela supervisão desse caso, são pessoas dignas e, além de dignas, são pessoas que conhecem muito bem o direito. Então, é isso que eu espero. O senhor está confiante de que não será indiciado, por exemplo? Eu não sei. Isso vai ser uma decisão. Isso vai ser uma decisão das autoridades policiais, da Procuradoria-Geral da República. O indiciamento nada mais é do que a ideia de que você vai ser investigado formalmente. Indiciamento não é condenação, né? Assim como denúncia não é condenação. Entendeu? E muitas vezes o indiciamento ele dá a oportunidade de que se aprofundem, ou mesmo que se aprofundem as investigações do âmbito da ação penal. Mas vamos ver, vamos apresentar os elementos, mas eu não vou falar nada sobre o inquérito, vou deixar o inquérito correr com a tranquilidade que o inquérito tem que correr, livre de assodamentos e linchamentos. Na época que vieram a público as denúncias contra o senhor, um argumento que foi muito utilizado foi o de que é preciso confiar na palavra da mulher em caso de violência sexual, porque o crime sexual, como se sabe, não tem testemunhas, portanto é difícil produzir provas a respeito desse crime.
O que o senhor diz a respeito desse tipo de argumento que foi utilizado, muito frequentemente tem sido utilizado a respeito do seu caso? A jurisprudência, que é a maneira com que os tribunais eles se posicionam sobre certos assuntos, e a doutrina, né, que é a elaboração científica que se faz no campo do direito, colocou essa ideia de que, e eu vou usar o termo que é utilizado, tá, pelos juristas, né, especial relevância da palavra da mulher no caso de crimes sexuais. Isso é um avanço. Isso é uma coisa muito importante. Sabe por quê, Adriana? Porque há bem pouco tempo, o que as mulheres diziam em investigações, no âmbito do processo, era absolutamente desvalorizado. A palavra da mulher não valia absolutamente nada. Então a luta das mulheres construiu a possibilidade de que a palavra delas em crimes sexuais tivesse especial relevância. O que é especial relevância? Não é relevância única. Não é a única coisa que conta. É que em torno da palavra da mulher, diante de tudo que a mulher sofreu e sofre, ela vai ter que ela vai ter que estar em conjunto com outros elementos que demonstrem que, de fato, houve a violência. Essa ideia da especial relevância da palavra da mulher é para fortalecer o Estado democrático de direito. É para colocar as mulheres sobre o abrigo do Estado Democrático de Direito, e não é para acabar com o princípio da presunção de inocência e com a ampla defesa. Então não se pode usar esse avanço jurisprudencial, doutrinário, como subterfúgio para se fazer, por exemplo, acusações falsas. Isso não é do interesse das mulheres. As mulheres não querem isso. Tenho conversado com muitas amigas, com a minha advogada sobre isso. Isso não é do interesse. Sabe por quê? Porque acusações falsas, elas fragilizam o sistema de proteção das mulheres. Como eu já disse aqui para você, abre espaço para que pessoas mal intencionadas digam o seguinte: olha, tá vendo? Tem acusação falsa, então o sistema não funciona. Isso não pode ser aceito. Então o resumo é o seguinte: essa história da especial relevância da palavra da mulher é um ganho dentro do Estado Democrático de Direito, desde que observados as outras garantias, os outros elementos com a presunção de inocência, o contraditório e a ampla defesa. Mas, ao mesmo tempo, ministro, quando o senhor cobrou materialidade, o senhor tinha em mente que a materialidade é algo difícil de se conseguir em casos como esse. Mas depende do que se entende por materialidade. Eu acho que eu errei no sentido de que eu usei um termo, materialidade, que os juristas entendem. Materialidade não é apenas algo concreto. A materialidade é aquilo que se refere a todo e qualquer elemento que possa dizer que um fato ocorreu. Né? Um fato ocorreu. Materialidade se refere a algo ao existente, e não algo que possa ser comprovado com foto, com vídeo, com não sei o quê. Não é isso, materialidade não é isso. É que eu, com a coisa de jurista, falei materialidade, mas o que eu quero dizer é o seguinte: não havia qualquer tipo de comprovação, não haviam elementos, não havia congruência, não havia coerência naquilo que estava sendo dito a respeito. Eram relatos anônimos. Ou seja, se existe anonimidade, eu não tenho como me defender. Eu não tenho como dizer, por exemplo, a pessoa fala assim: não, porque o Silvio fez tal coisa no ano de 2006, 2007, e ele me deu uma nota baixa. Porque não... Só que assim, não era eu que corrigia as provas. Percebe? Se a pessoa fala assim: fulano de tal falou, essa lei não foi minha aluna, percebe? Eu não tenho como me defender. Então esse é o ponto. Quando eu falo em materialidade, eu me referi exatamente a isso. Eu estou me referindo a como você lida com os elementos que comprovam ou que demonstram que o fato realmente ocorreu. Ministro, o senhor chegou a falar com a ministra Aniele depois do caso vir à tona? Não. Mas o senhor não teve o ímpeto de ligar para ela e falar assim: ministro, o que é isso? Não. Imagina, ela me fez... Eu sabe, diziam que ela me fez uma acusação gravíssima daquela. E eu ia entrar em contato com a pessoa que estava me fazendo uma acusação, e aí iam dizer que eu estava intimidando ela. Você entendeu? Você percebe que situação mais surreal? Se eu ligo para ela e falo assim: o que está acontecendo? É capaz de falar: bom, ele ligou para intimidar, ele ligou para
sabe? Então, é melhor que as coisas se resolvam onde elas deveriam ter sido tratadas desde o início, institucionalmente. É melhor que elas se resolvam onde elas deveriam ser tratadas desde o início. Essa é a lição que fica. Havia uma disputa entre vocês por uma agenda no governo? Da minha parte, não. Assim, eu nunca disputei, eu nunca quis agenda de igualdade racial. Até porque não era da minha atribuição. Mas o que havia era a impressão, inclusive que vinha de fora, inclusive de dentro do governo, de que eu, como uma referência na questão da igualdade racial, das relações raciais, dos estudos sobre raça e racismo, que eu deveria estar sempre presente nessas agendas. Tanto sempre quando tinha uma agenda dessa, eu era chamado, muitas vezes até para discursar. Isso provocava ciumeira? Acredito que sim, né? Me chegavam boatos de que isso provocava ciúmes, que provocava problema. Né? Eu acho o seguinte, acho que isso é de conhecimento geral em Brasília. Acho que você deve ter ouvido falar disso. Jornalistas ouviram falar disso. Não teve um jornalista que não ouviu falar disso. Então, assim, não é minha parte. Como eu já disse, depois daquela reunião, eu falei, olha, gente, vamos tratar do que é nosso. Muito obrigada, ministro, por aceitar nos dar essa entrevista. E muito obrigada a vocês que nos acompanharam até agora. Qual?